Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Título 1, das disposições gerais. Capítulo 1, da definição dos princípios e das funções institucionais. Artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por esta lei complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e dos interesses meta-individuais disponíveis. Então, aqui a gente já vê os princípios institucionais. Produzindo a Constituição, né? Exatamente, ó. Função essencial do Estado, instituição permanente e que tem como incumbência a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista dois pontos, a linha A. Isso é uma coisa importantíssima de nós sabermos. Quem exerce o controle externo da atividade policial é o Ministério Público da União. Não esquecemos isso. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista a o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como os direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. A linha B, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. A linha C, a prevenção e a correção da ilegalidade ou de abuso de poder. A linha D, a indisponibilidade da persecução penal. A linha E, a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. O Ministério Público, de um modo geral, engloba o Ministério Público da União e o dos Estados. E dentro do Ministério Público da União está o MPF, o MPT. Essa competência fica atribuída, no caso federal, ao Ministério Público Federal. Artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Aqui, Maria, é importante a gente atentar que, em que pese existir as ramificações dentro do Ministério Público da União, como eu acabei de falar, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, mas esses órgãos compõem uma unidade, que é o Ministério Público da União. Por isso, um dos princípios institucionais é exatamente a unidade. Em seguida, a indivisibilidade segue a mesma linha de raciocínio. Existem, sim, divisões dentro do Ministério Público no que toca à matéria, à pertinência temática. Por isso, havia dentro do Ministério Público da União essas ramificações, mas o Ministério Público, de per si, é indivisível. Tanto o é que o chefe geral do Ministério Público da União é o PGR. E, por fim, a independência funcional. Cada membro do Ministério Público, por exemplo, cada procurador do trabalho, que é o que a nossa seara mais interessa no nosso estudo, ele tem independência funcional no que tange ao seu dever funcional e institucional. Por exemplo, o próprio membro do Ministério Público, o próprio procurador, quando recebe uma denúncia, quando faz uma fiscalização, se for o caso, incumbe a ele decidir ou não se vai entrar com a pertinente ação civil pública ou com a outra ação que seja cabível. Óbvio que se ele decidir arquivar o inquérito, aí a gente vai ver lá na frente que ele tem que enviar lá para cima, e lá em cima
pode ou não manter esse arquivamento ou designar um outro membro. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que é importante a gente saber no momento é que, nada obstante, esses princípios, unidade, indivisibilidade e independência funcional, o Ministério Público da União é um corpo único, eu gosto de dizer assim, um corpo único dividido em órgãos temáticos. Ok? Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. 1. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. A soberania e a representatividade popular. B. Os direitos políticos. C. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. D. A indissolubilidade da União. E. A independência e a harmonia dos poderes. F. A autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. G. As vedações impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. H. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União. 2. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, às limitações de poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. B. As finanças públicas. C. A atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. D. A seguridade social, a educação, a cultura e ao desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. E. A segurança pública. Inciso 3º. A defesa dos seguintes bens e interesses. A. O patrimônio nacional. B. O patrimônio público e social. C. O patrimônio cultural brasileiro. D. O meio ambiente. E. Os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Inciso 4. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei relativos à comunicação social. Inciso 5. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto a. Aos direitos assegurados na Constituição Federal, às ações e aos serviços de saúde e à educação. B. Aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. 6. Exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Parágrafo 1º. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Parágrafo 2º. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidas. Capítulo 2. Dos instrumentos de atuação. Artigo 6º. Compete ao Ministério Público da União: 1. Promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. 2. Promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 3. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. 4.
promover a representação para intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. 5. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 6. Impetrar habeas corpus e mandado de segurança. 7. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais, b. a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. C. A proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. D. Outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. 8. Promover outras ações, nelas incluindo o mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. 9. Promover ação visando ao cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 10. Promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. 11. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. 12. Propor a ação civil coletiva para a defesa dos interesses individuais homogêneos. 13. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. 14. Promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito e às instituições democráticas. B. A ordem econômica e financeira. C. A ordem social. D. Ao patrimônio cultural brasileiro. E. A manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação. F. A probidade administrativa. G. Ao meio ambiente. 15. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender inexistente interesse em causa que justifique a intervenção. 16. Vetado. 17. Propor as ações cabíveis para a. Perda ou suspensão de direitos políticos nos casos previstos na Constituição Federal. B. Declaração de nulidade de atos ou contratos geradores de endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. C. Dissolução compulsória das associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. Nós sabemos que essa dissolução compulsória de associações, Maria, só com sentença judicial transitada em julgado, perfeito? Nos termos da Constituição. D. Cancelamento de concessão ou de permissão nos casos previstos na Constituição Federal. E. Declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor. 18. Representar ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. B. Ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. C. Ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. D. Ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção de responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. 19. Promover a responsabilidade A. Da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação. B. De pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados. 20. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das medidas cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 1. Instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2. Requisitar diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial e do inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. João, procurador do Trabalho, preside inquérito civil instaurado para apurar notícia de fato acerca de possível assédio moral que ocorre em hospital público municipal, cujo regime jurídico é seletista, tendo como apontado assediante um servidor de nome Pedro, diretor do nosocômio. Com fundamento na Lei Complementar 75, independente da investigação nos autos do inquérito civil, por se tratar possivelmente também de ilícito administrativo praticado pelo servidor e noticiado assediante, João poderá requisitar à autoridade competente a instauração de procedimento administrativo disciplinar em face de Pedro, para que o município, internamente, também apure a prática de assédio moral no ambiente de trabalho. Assim, inciso 3, requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar. Sim, o procedimento administrativo de natureza disciplinar, ele incumbe ao próprio órgão. Nesse caso aí, o cara era servidor do município, não é isso? Então, o próprio município é que tem que instaurar esse inquérito. Realmente, essa é a incorreta.